Boa noite, bem-vindos. Eu estou com o Caio, a Patrícia e nossos convidados, o jornalista investigativo e castigado, Rubens Valente, e uma estrela do PSOL, Guilherme Boulos, pré-candidato a deputado federal. Nós voltamos com o Rubens depois da vinheta. Manhattan Connection, no Mind News. Ô Rubens, obrigado pela participação, solidário com você nessa história que me parece absurda. Aqui nos Estados Unidos não me lembro de um caso de um juiz do Supremo processando um jornalista. Se você foi punido pelo que disse no seu livro sobre o Gilmar Mendes, você pode falar aqui por que foi condenado a pagar R$310 mil a ele? Ou você foi por indenização a danos morais? Se você está liberado para falar sobre o caso. Boa noite, Lucas. Quero agradecer aí o convite, a oportunidade de falar sobre esse assunto. Infelizmente não é um assunto exatamente positivo, né? Mas agradeço a atenção, Caio, Patrícia, boa noite. O caso ele já dura 8 anos. Em 2014 escrevi um livro sobre uma operação que ganhou as páginas de jornais e horas de televisão no Brasil, uma operação policial que mirou um banqueiro. Né? Nesse momento, o ministro Gilmar Mendes era o presidente do Supremo Tribunal Federal e concedeu 2 ordens de soltura desse banqueiro em 72 horas. Isso gerou um debate tremendo no Brasil, muitas especialistas questionando essa decisão. Né? Então, eu, como repórter da Folha de São Paulo, acompanhei esses fatos. Começou ali a nascer a ideia de um livro, porque é uma trama intrincada, que envolve 4 países, envolve múltiplos personagens. O ministro era um deles, não era uma biografia, obviamente. Era um livro-reportagem sobre um caso que gerou comoção nacional. Então, durante um ano, Lucas, quero dizer que procurei o ministro insistentemente, por e-mail, por telefone, pela assessoria dele, e ele não quis falar comigo, infelizmente. Eu cheguei ao ponto, Lucas, de pegar um avião, morava em São Paulo, e vim para Brasília e comuniquei à assessoria: olha, estou aqui no hotel, vou ficar 7 dias, aguardo o contato do ministro a qualquer momento, hora, dia, em qualquer lugar, estou aqui à disposição. Infelizmente, ele nunca me recebeu, até hoje eu não sei o motivo, quero dizer, e abriu um processo. Esse processo, em primeira instância, foi rechaçado pelo juiz da 15ª Vara Civil de Brasília, que cabalmente me inocentou, disse que não há informação inverídica no livro, disse que não há ofensa, concluiu, inclusive, que o livro tinha poucos adjetivos, que era uma narrativa objetiva, sóbria, etc. Então, o ministro foi condenado a pagar R$5 mil de custas processuais, e o ministro recorreu ao Tribunal de Justiça do DF. E aí ele alterou tudo o que o juiz de primeira instância havia decidido, ele reverteu. Então, tudo que ele alegou na primeira instância, ele repetiu com os mesmos exatos argumentos. E aí o judiciário mudou o entendimento por meio de um relatório do desembargador aqui de Brasília. Esse caso subiu, nós fomos até o Supremo, infelizmente não fomos ouvidos em nenhuma instância, culminou então agora em janeiro na chamada execução. Então o juiz peticionou a Justiça aqui do Distrito Federal, pedindo que eu pagasse R$285 mil junto com a editora, Geração Editorial. Então, eu paguei metade com recursos próprios, 143 mil. Quero dizer que a defesa dele não aceitou o parcelamento, exigiu em uma parcela só, ok? E, para nossa surpresa, o ministro atravessou uma petição dizendo: ainda não pode o jornalista se eximir do processo. Ele tem agora que pagar a parte da editora. E o juiz acolheu esse pedido e aplicou uma multa em cima, elevando o valor a 310 mil. Então, sob a ameaça de bloqueio de bens, penhora, bloqueio de valores em conta telefone, meu nome para o Serasa e tudo isso que acontece, né? Então, nesse momento, um grupo de amigos me procurou, a agência pública, um site investigativo do Brasil, publicou
uma ampla reportagem, pela qual eu agradeço. Os amigos me procuraram e falaram: Rubens, vamos tentar te ajudar, mas você precisa criar um Pix, uma vaquinha. Eu falei: eu não sei como funciona isso. E aí me explicaram, no sábado, dia 7. Então, isso gerou um movimento de solidariedade, 2.400 pessoas colaboraram, eu consegui arrecadar 92% do débito. Desculpa se eu fui muito longo, mas são 8 anos aí de... Não, está desculpado. De fato, está um pouco. Agora, ô Rubens, eu soube que você estava levantando dinheiro, as pessoas estavam ajudando você a pagar essa conta. Uma vaquinha. Uma vaquinha. E aqui, uma parte da gravação a gente picotou, eu não entendi bem se você já explicou isso, e o Caio, é sua vez de falar com o Rubens. Rubens, prazer estar com você. É o seguinte, há uma ironia que são os seus companheiros de viagem enfrentando o Supremo no Brasil. Claro, e várias acusações de abuso de autoridade, começando pelo jogo eleitoral do presidente Bolsonaro, mas há uma claque na imprensa, uma claque de extrema-direita, que está em campanha assim interminável contra o Supremo. Como você se sente na companhia desses outros jornalistas em campanha contra o Supremo? Você que é uma vítima direta de abuso de autoridade de um juiz do Supremo. Foi uma grande coincidência, né, Caio? O meu caso começa em 2014, portanto, muito antes da eleição de Bolsonaro. Uma infeliz coincidência. Mas eu quero dizer, Caio, que, de fato, há um ano, nós recorremos ao Supremo por meio de um recurso extraordinário com agravo. Para nossa surpresa, foi julgado no mérito em 2 ou 3 semanas. Os advogados em Brasília dizem que dura 6 meses a 1 ano, etc. Quando nós estávamos nos organizando para apresentar um memorial, que chama, né? E para tentar uma conversa com cada ministro, uma audiência, o caso foi julgado a jato. Então, nesse julgamento, o ministro Alexandre de Moraes, ele exige que eu publique nas futuras edições do livro não só a decisão do tribunal, que já havia sido dito pelo STJ, mas também a petição do colega dele, colega de trabalho dele, Gilmar Mendes, que trabalha no mesmo prédio, né? Então, essa inserção representaria 200 páginas a mais do livro, tornando o livro economicamente inviável. Então, nós nos recusamos a fazer a nova edição. Eu me recuso. O livro foi assassinado como consequência dessa decisão do Supremo. Pela primeira vez na história do país, pela primeira vez, não encontramos casos semelhantes, nem mesmo no livro Minha Luta, de Adolf Hitler. Pela primeira vez, nós encontramos uma decisão do Supremo dizendo que eu devo enxertar, eu devo adulterar o conteúdo do meu livro. Eu acho uma violência extrema, jamais vista, e me recuso. Então, eu disse isso para dizer o seguinte, Caio, que o Supremo, sim, está aí como um biombo, né, como uma barreira de contenção desses esforços golpistas do presidente da República, de toda a sua claque, é verdade. Porém, o Supremo também não pode, em nome da defesa da democracia, acabar com a democracia. O Supremo, então, tem que agir com a razão e não com o fígado. Então, o Supremo não pode, sob o argumento, né, de que é a última instância, ele não pode atropelar direitos fundamentais, como o direito à livre expressão, o direito à informação, que no nosso caso foi atropelado. A Patrícia teve a experiência de processar e ganhar dos Bolsonaros por danos morais, o que é também uma raridade aqui nos Estados Unidos. O Valente espera a sua pergunta, Patrícia. Eles, só para lembrar, eles estão recorrendo. Eu queria perguntar para você, Rubens, você é um dos maiores jornalistas investigativos do Brasil. Como que as pessoas leigas, como é que você explicaria qual é o impacto dessa decisão para o jornalismo? Um jornalista investigativo como você vai começar a apurar uma reportagem, fazer uma matéria, isso vai levar uma autocensura ou vai inibir reportagem investigativa? O que você vê como efeito disso, Rubens? Obrigado, Patrícia, aí pelo comentário. O efeito é imediato, e ele começou antes dessa decisão última, ele começou com a abertura do processo, né? Vários colegas me procuram e falam, olha, se estão fazendo isso com você, como é que seria? Como é que eu investigaria, né, a Suprema Corte? Como é que seria possível? É um ambiente de insegurança jurídica.
no meu caso, durante 8 anos, até o momento, eu me declarei eticamente impedido de fazer investigações jornalísticas, apurações sobre o ministro Gilmar Mendes. Me declarei impedido para não ser acusado por ele de estar usando o meu cargo na Folha de São Paulo, no UOL, onde eu trabalhei depois, de estar usando o cargo para uma espécie de vingança pessoal. Então, para evitar esse tipo de comentário, acusação, eu simplesmente não fiz nada. Eu me resumi a descrever decisões que ele tomou aí ao longo de 8 anos. Aí também seria impossível eu negar a autoria das decisões judiciais. Mas, de resto, eu me declarei impedido. Mas é pior, né, Patrícia? Porque essa condenação que eu sofri, por sorte e alegria, tive o apoio de centenas de colegas, um movimento que muito me comoveu, né, e me comove, tudo. Eu tive essa sorte e esse prazer, ok? Mas, com certeza, dezenas e dezenas de colegas poderão não ter esses instrumentos. Então, a tendência é a pior censura possível, a autocensura. Automaticamente, a pessoa deixa de fazer aquilo, deixa de investigar o patrimônio dos ministros, com quem eles se relacionam, suas ligações societárias ou não, suas empresas, suas fazendas. Então, o dano ele está posto, o dano já é real, embora às vezes intangível, né? Rubens, nós jornalistas reclamamos da falta de liberdade de imprensa. De que outras liberdades você sente falta no Brasil? Eu acho que, falando por mim, né, bem ou mal, pertence a uma categoria que demonstrou solidariedade muito forte, né? Mas, de fato, os grandes ataques aos direitos aqui no Brasil são das minorias, de fato, né? Que sofrem dia a dia desafios aí que eu não posso nem descrever, né? Por exemplo, temos narrado prisões de pessoas por reconhecimento errado, prisões indevidas, prisões totalmente ilegais. Isso se transformou numa espécie de epidemia no Brasil. De uns anos para cá, se multiplicam os casos. Se nós entramos, né, nas redes sociais, nos veículos, nós vamos encontrar inúmeros casos. E, ironicamente, Lucas, eu quero lembrar que esses casos são assim. Um caso aqui, uma pessoa ficou 27 dias presa indevidamente, era um inocente. Ele foi indenizado em R$15 mil. Eu encontrei um caso no Paraíba, uma pessoa ficou presa 6 meses. 6 meses. E foi indenizada em R$18 mil. Então, começa por aí, né? Então, de fato, as populações indígenas, populações ribeirinhas, quilombolas, desde a ascensão de Bolsonaro ao poder, né, têm sofrido uma série de medidas, instruções normativas, decretos, projetos de lei, alterações, pessoas incapazes são nomeadas em cargos-chave. Então, de fato, para responder sua pergunta, eu penso nessas pessoas, essa massa imensa, né, de vulneráveis, né, que são a minoria, que no Brasil crescem a cada dia, né, infelizmente. Essas liberdades são mais na área judiciária, na área de justiça, de ser preso indevidamente. No Brasil, eu acho que as outras, a falta de liberdade de uma educação, a falta de liberdade de uma saúde e de alimentação, assim, de casa, são complicações ainda tão graves quanto a liberdade de expressão. Valente, obrigado pelas suas respostas. Agora, por favor, continue mais um pouco conosco, porque eu queria que você fizesse a primeira pergunta para o nosso próximo convidado, o Guilherme Boulos. Viva a Vila Sônia! Viva Lula! A Vila Sônia conseguiu essa conquista, foi na unha! Eu queria pedir uma salva de palmas. Eu não estou vindo a Sumaré hoje, estou vindo a Vila Sônia. Se prepara, porque se for eleito, eu votarei como presidente da República a Vila Sônia. A gente vai transformar essa ocupação num motivo de orgulho para a cidade de Sumaré. Esse ano é o ano das nossas vidas. É o ano da gente tirar o miliciano do Palácio do Planalto e botar Luiz Inácio Lula da Silva. A gente precisa mudar esse país, gente. É a nossa oportunidade histórica. Não só para derrotar o fascismo, mas para recuperar o investimento na universidade pública, no SUS, a garantir os direitos do nosso povo. Vamos sem medo, vamos com esperança.
É a única razão pela qual eu sou candidato pra gente mudar a história do país. Um beijo no coração de todos vocês e de todos vocês. Guilherme Boulos, obrigado pela sua participação. E... É a volta dele, né? Hein? É a volta, segunda, né? É a segunda, né? Você esteve conosco ano passado, né? De onde vem essa reputação que você é tão influente na ala jovem? Esse prestígio que você tem com eles pesa mais para qual dos candidatos? Os jovens pesam mais para o Lula ou pesam mais para o Bolsonaro? Obrigado mais uma vez pela participação. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos vocês. É uma satisfação estar novamente aqui no Manhattan Connection, agora no My News. O que eu tenho percebido é que na juventude há cada vez mais uma repulsa ao que o bolsonarismo representa. A juventude, já em todo o processo da pandemia, o que foi uma postura criminosa de indiferença com a vida tomada pelo Bolsonaro, já afastou uma parte importante dos jovens e agora, ainda mais com o agravamento da crise social, da crise econômica, da falta de oportunidades. O retrato disso, Lucas, eu estava outro dia numa comunidade, numa favela, e uma senhora me abordou e disse o seguinte: eu, há um tempo atrás, tinha certeza que meu filho ia viver melhor do que eu. Hoje eu não sei o que vai acontecer na semana que vem. A juventude está sem perspectiva, é uma geração com um horizonte de sonho e de melhora ceifado pelo bolsonarismo. Por isso, eu tenho visto uma adesão muito significativa, e não apenas nos nichos, vamos chamar assim, na juventude universitária, de universidades públicas, que já tem uma tendência progressista maior, mas na juventude periférica, espalhadas pelo Brasil, por uma adesão à candidatura do Lula. Essa juventude periférica, a situação ainda é mais difícil, porque pelo menos na classe média você pode pensar em vir para os Estados Unidos, ir para a Europa, Portugal. Patrícia, por favor. Boulos, obrigada aí pela sua participação. A sua campanha para a prefeitura principalmente a campanha digital, foi muito emblemática, foi um sucesso, né? A gente tinha essa impressão de que partidos de esquerda não sabem fazer marketing digital eleitoral, e a sua campanha fez de forma muito eficiente. Hoje a gente tem a campanha do ex-presidente Lula, que está patinando em vários setores, mas nessa área digital também. O que você acha que é essencial para fazer um bom marketing eleitoral na internet? Boa noite, Patrícia. Satisfação enorme falar contigo, e aproveito para parabenizar aqui diretamente a tua coragem, o teu trabalho, e me solidarizar com todos os ataques que sofreu aí dessa corja. Eu acho que a campanha do Lula já começa a dar sinais de uma melhora na forma de comunicação digital. O que a esquerda, e aí você tem toda a razão nisso, a esquerda demorou muito em perceber que a transição do analógico para o digital na política veio para ficar. Ela não foi um fenômeno isolado de 2018, com o Bolsonaro tendo assessoria do Steve Bannon e fazendo memes e fazendo segmentação de rede social, psicometria e envio de mensagens em massa e por aí vai. Agora, as campanhas são digitais. Isso não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno mundial. Até porque a vida é cada vez mais digitalizada. Né? Quantas vezes por dia nós não pegamos o nosso celular para olhar o WhatsApp, que se tornou o principal meio de comunicação? Não há mais como fugir dessa realidade. Na nossa campanha de 2020, a gente tinha um dilema, porque aí também é aquela história, né? Quem não tem cão caça com gato. Eu tinha 17 segundos na televisão para buscar ganhar a eleição na maior cidade mais rica da América Latina. Não tinha máquina, não tinha padrinho político, não tinha um partido capilarizado na cidade toda.
Então, o que a gente tinha e o caminho que a gente podia seguir era as redes sociais e apostando na criatividade, na originalidade. E aí eu acho que o pulo do gato é uma questão de linguagem. A rede social não exige que você mude as suas posições, que você flexibilize as suas posições para poder fazer uma comunicação digital. Ela exige que você seja capaz de expor as suas posições numa linguagem mais acessível, numa linguagem que é o que as pessoas usam. Não adianta. Vou dar um exemplo. Eu me lembro da campanha de 2018, quando começaram aquelas fake news pesadas do Bolsonaro. Aí a campanha do Haddad uma vez respondeu com uma nota de desmentido. Gente, ninguém vai ler a nota de desmentido. Sabe, é você tomar um tiro de metralhadora e responder com 32. Né? Aqui, meu maior problema na candidatura à Prefeitura de São Paulo era a pecha, o preconceito relacionado à minha atuação no movimento social. Vão dizer, o Boulos vai invadir sua casa, é invasor. Eu tinha duas opções, ou eu fazia um tratado explicando o estatuto da cidade, a função social da propriedade, blá, blá, e que ninguém ia assistir até os 20 segundos, ou a gente fazia, como fizemos, por exemplo, um programa na nossa campanha que era Boulos invadindo sua casa. Eu ia lá bater na porta das pessoas e a partir disso a gente foi desmistificando a ideia. Uma comunicação em 15 segundos, no Story, no TikTok. E aí, sim, não tem também tanto segredo nesse sentido. A gente conseguir se adaptar àquela comunicação que já é do dia a dia de uma nova geração. Eu espero muito e vejo com otimismo que a campanha do Lula se apropria a tempo desses mecanismos para a gente não ficar atrás do trabalho digital do bolsonarismo, que nós sabemos, nesse sentido, é profissional e com tecnologia importada. Vamos achar, o Carluxo não tem nenhuma genialidade, o Carluxo é um operador do esquema, mas quem controla aquilo é gente que aprendeu lá fora com Cambridge Analytica, com Steve Bannon e companhia. O Caio, o Boulos é todo seu. Eu vou fazer a pergunta, nós pulamos o Valente, mas ele vai ser o último e vai ser o melhor, que ele vai fazer a pergunta. Primeiro é o seguinte, Boulos, eu sou meio cegueta, mas você não parece com o Felipe Nunes, como disse o Osmar Terra Plana. O cabelo é mais bem aparado, a barba é muito bem mais aparada. Você é um exemplo estético para o nosso Felipe Nunes, que hoje o voo dele atrasou, ele não pôde comparecer para estar com o sósia dele, né? Mas agora ele não pode responder. Então, sou o cara de barba aqui na bancada. Minha pergunta é o seguinte: há uma ideia de uma personalização da corrida eleitoral em São Paulo entre você e o Eduardo Bolsonaro. A ideia é que é fundamental você ter mais votos do que o Bolsonaro, o Dudu Bolsonaro, Bananinha, para ele não ser o candidato mais bem votado. O PSOL é um partido muito de ideias. Será que é bom para a tua campanha esse tipo de corrida de ego entre você e Eduardo Bolsonaro? Caio, primeiro, eu sou daqueles que acredita que eleição se ganha no voto e não na expectativa. Ninguém tem voto até o dia 2 de outubro. Eu não subo no salto, não acho que já ganhou, estou fazendo uma campanha, rodando todo o estado de São Paulo, pisando no barro, conversando com muita gente. Cada voto é decisivo para que a gente consiga ter uma forte bancada progressista no Congresso. Segundo, não se trata, Caio, de uma corrida de egos, pelo menos da minha parte, não é assim. Se trata de um simbolismo político muito importante. Quer dizer, o Eduardo Bananinha foi o deputado mais votado do Brasil em 2018. E com isso, ele arrastou também uma bancada de canalhas junto com ele, né, a partir da sua votação, porque o sistema de voto para deputado é proporcional. Então você tem um quociente. O quociente do estado de São Paulo, por exemplo, é 300 mil votos. Ele teve em 2018 1.800.000 votos. Então ele teve os 300 para eleger ele e ainda levou mais 5 só com a votação dele. Né? E 5 da mesma laia, do mesmo grupo. Então, poder ter uma votação expressiva é enfrentar esse simbolismo negativo, é dar um outro recado, uma outra mensagem
seja a do Bananinha como campeão de votos, e, ao mesmo tempo, ajudar a levar uma bancada para o Congresso Nacional que represente o oposto dos interesses deles, que represente setores diversos, que historicamente estão excluídos e excluídas da política, se você pegar a chapa do PSOL, é uma chapa de diversidade, com a cara do povo brasileiro, representantes de vários setores sociais, de várias lutas sociais, de movimentos sociais, e é isso que eu quero ajudar a levar ao Congresso Nacional, e foi uma das minhas motivações de decidir a pré-candidatura a deputado federal, de retirar minha candidatura ao governo do Estado e concorrer à Câmara. Até porque, Caio, nós temos uma situação muito crítica, né? Hoje o sistema de governabilidade está mais viciado do que nunca. Todo mundo governou com o Centrão, todos os governos, inclusive os governos do PT. A diferença é que o Bolsonaro entregou o governo para o Centrão com orçamento secreto, de modo que um cara como Arthur Lira é o primeiro-ministro do país, ele manda no orçamento, manda no cofre da República. Então nós precisamos ter uma bancada progressista forte para poder confrontar isso e tentar fazer de outro jeito a partir do ano que vem. O Caio tem razão. O último será o melhor. O último é o melhor. O Rubens ia fazer uma pergunta para o Boulos. Então, o Rubens, espero que você ainda esteja aí. Desculpa. Curto, grosso, desculpa, obrigado. Também, desculpa. Obrigado, Caio. Obrigado, Patrícia. Então, o Rubens, curto e grosso, para o Boulos, qual é a sua pergunta, amigo? Obrigado, mas não tem como eu ser melhor do que 3 mestres aí do jornalismo, hein, Caio? Mas, Guilherme, hipoteticamente, o presidente da República perde a reeleição e começa, neste ano, a questionar o resultado, né? Depois de outubro, novembro. Qual é o papel da esquerda nesse momento? Qual é o plano? Qual é a ação? Como será a reação da esquerda de fato? O que você pensa nesse momento crítico que pode, sim, acontecer no Brasil? Melhor pergunta, eu ia fazer essa pergunta. Foi a melhor pergunta de todas. 3 barbudos, 2 aqui nesse programa. Melhor pergunta. Diga aí. Rubens, te parabenizar pelo Operação Banqueiro. Eu li esse livro logo que saiu, achei um livro extraordinário trabalho jornalístico. Então, deixar também aqui a minha solidariedade por essa injustiça judicial que foi cometida contigo. Eu acho que nós temos o seguinte cenário. Primeiro, o Bolsonaro, uma vez derrotado, questionará o resultado eleitoral sim ou sim. Ele foi longe o suficiente para não ter caminho de volta. Não há nenhuma hipótese, eu não consigo imaginar o Bolsonaro reconhecendo a derrota, reconhecendo a legitimidade da sua derrota, fazendo de transição, passando faixa. Isso não acontecerá do meu ponto de vista. Se ele terá força para mobilizar instituições e setores da sociedade para que esse seu questionamento individual tenha algum apelo. Eu não creio que as Forças Armadas vão embarcar numa aventura do Bolsonaro. O 2022 não é 1964, e nem o respaldo internacional e o cenário internacional, como já veio, inclusive, do governo Biden semana passada, isolariam o Brasil do cenário internacional de forma completa, e eu acho que as Forças Armadas não vão nessa. A preocupação maior é que o Bolsonaro consiga mobilizar a sua milícia política privada. O que é a milícia política privada do Bolsonaro? São milhares de pessoas que ele deu licença de arma, armou, muitas delas organizadas em clubes de tiro, em grupos de WhatsApp, que a um chamado dele pode querer criar um caos em cidades brasileiras. E também influências que ele tem dentro das polícias militares, uma espécie de comando paralelo. Isso me preocupa, que pode gerar uma tensão. Qual é o papel da esquerda e não a esquerda, dos setores democráticos no Brasil? O nosso papel é estarmos atentos e mobilizados socialmente. Não é uma eleição qualquer. Existem eleições que se ganha, que se perde, como deveria ser normal numa democracia.
Essa é uma encruzilhada histórica em que o Brasil está entre a democracia e a barbárie. E tendo essa compreensão, o nosso papel não é apenas ir lá no dia 2 de outubro e votar contra o Bolsonaro. Nosso papel é estar mobilizado, e aí é mobilização de rua, é mobilização nos territórios, são comitês, são grupos de ação, são um conjunto de mobilizações que os partidos de esquerda e os movimentos sociais já iniciaram para que se possa não só ajudar a ter um resultado melhor no processo eleitoral, mas também garantir que esse resultado seja efetivado e que a vontade popular prevaleça. Olha aqui, o Valente fez a melhor pergunta. Eu vou fazer a pior, talvez. Pelo menos ela é a mais bizarra. Eu não sei qual de vocês vai arriscar a responder, Valente ou Boulos. É o seguinte, o Brasil aqui é famoso pela música, pelo futebol, pela corrupção, desmatamento, pela depilação vaginal e pelo bumbum. Qual dessas famas é a mais justa e a mais injusta? Quem quer começar? Por favor, Boulos. A bola é sua. Está com você. Eu iria oferecer a você a bola, Rubens. Para a gente não ficar num jogo de compadre aqui, eu começo. Eu acho que a fama de país do Brasil ser o país do futebol, embora ultimamente as nossas seleções não tenham encantado muito e o 7-1 esteja cravado na nossa alma nacional, até ser superado, como foi lá em 1950 no Maracanazo, o Brasil é o país do futebol, está no nosso encanto, está no nosso povo. Eu, inclusive, sou um apaixonado por futebol, corintiano, com muito gosto e com muito orgulho. Agora, eu acho que a fama que mais nos envergonha hoje, Lucas, é a fama da devastação da Amazônia. Inclusive, eu tive a oportunidade de viajar para alguns lugares durante o governo Bolsonaro para fazer reuniões políticas, diálogos sobre a situação do Brasil e me dei conta que a maior rejeição do governo Bolsonaro aí fora não é sequer pelo seu autoritarismo ou mesmo pelo tema da pandemia, é pela devastação da Amazônia, o quanto o mundo inteiro enxerga isso, o quanto isso ajudou a diminuir o Brasil, a apequenar o Brasil no cenário internacional. É uma pena que essa fama seja justa. Caio, O Rubens não respondeu. O Rubens não respondeu. quer responder? Não. Vai fugir não vai bater bola. Não, Tem até uma porque o futebol brasileiro hoje aqui está cada vez menos em destaque e sobe o inglês, sobe o francês, sobe o espanhol. É o jogo de bunda agora das mulheres. É um jogo de bumbum mole. O Brasil é um jogo de bumbum mole. Agora eu não vou nem entrar no estereótipo parte aqui, feminino aí, porque senão eu como mulher Mas essa aqui... semana o New York Times fez uma matéria grande sobre os perigos do bumbum brasileiro. Eu achei que fosse o bumbum da Kardashian, que fosse no mercado, para a cirurgia, mas não, elas chegam especificamente e pedem, eu quero o BBL. Explica por que é perigoso, que o Times diz que é uma cirurgia. Brazilian Butt Lift, né? Operação plástica do bumbum. O triste da história da reputação brasileira não é o fato que esse é o know-how brasileiro, esse tipo de operação, mas é a reputação. Né? Ou seja, a imagem disso, né? claro, do estereótipo, uma coisa machista, etc, etc. Né? Mas a reportagem é séria, não é sobre estereótipos, é sobre a operação em si, que tem um dos maiores índices de mortalidade em operações cosméticas. Isso é um caso muito grave. Um perigo muito grande de embolismo, né? Nessas operações, e como mulheres topam operações muito baratas para economizar dinheiro, aí o barato sai caro, né? E obviamente a capital americana é maior. No Brasil também é a mesma coisa. Mas aqui virou uma fé. O risco lá é pior. Claro, Mas claro. nem fazem Mas tanto lá, que aqueles botam o nome Brasil na depilação, então Brasil no fica o cabelo, negócio, Brasil na plástica, e obviamente, e Miami virou a capital desse Patrícia tipo está insultada. Eu fico insultada, Não, e é pra ficar, vira é um pra ficar. estereótipo. Você fala mulher brasileira, a pessoa faz aquela cara Tem de... toda razão. Boulos, você está liberado. Estou recebendo uma mensagem aqui que você tem um compromisso mais importante do que a conexão. E o Valente, obrigado também. Você foi um excelente. A primeira vez que eu te vejo,
que a gente encontra, mas vamos encontrar outras vezes. Muito obrigado a vocês. Eu que agradeço. Caio, vamos falar. Obrigado, Lucas. Obrigado, Caio. Obrigado, Patrícia. É uma satisfação enorme por vocês novamente aqui hoje. Obrigado. E o Caio e a Patrícia vamos ficar a falar mais um pouco sobre os Estados Unidos, a Ucrânia, o resto do mundo. E agora, depois do comercial da Genial. Independente do seu partido, a gente informa. Independente da sua posição política, a gente comunica. Independente da sua crença, a gente apresenta os fatos. Independente de quem você deseja que ganhe, a gente noticia. Informação de qualidade custa caro, mas vale muito para o brasileiro. Genial nas eleições. Ave Maria. Quando você acorda com um pesadelo sobre a Ucrânia, você solta um palavrão? Minha mulher disse que eu não solto palavrão, eu só ronco à noite, não tem palavrão. Agora, a primeira coisa é o seguinte, eu queria mostrar minha camisa, a única que eu tenho em solidariedade à Ucrânia, as cores ucranianas, azul e amarelo. Eu calculo que eu comprei essa camisa quando Putin era agente da KGB na Alemanha Oriental, mas é a única camisa com as cores do sonho ucraniano. Sobre o pesadelo da semana é simples, né? O problema é quando você tem grandes alianças e você não pode escolher os aliados ou os participantes das suas alianças. É o caso da OTAN e o caso da União Europeia. O caso mais urgente é o caso da OTAN. Tivemos essa semana a confirmação do pedido de entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN em função da ameaça russa. E quem tem colocando empecilhos é o Erdogan, o presidente caudilho da Turquia, que está a fim de fazer achaque. Ele quer ganhar coisas que a Suécia entregue militantes curdos, que os americanos suspendam restrição para a venda de aviões, e mais, e mais, e mais. Ele sabe da urgência desse pedido, então ele quer achacar o que ele pode da OTAN. Mesma coisa com o Orbán, o presidente caudilho autoritário da Hungria em relação à União Europeia. Existe uma necessidade do embargo de petróleo que a União Europeia aprovou, mas ele coloca empecilhos. A OTAN e a União Europeia são movidas por consenso e sempre tem quem estraga a festa. E é gente ruim, a rima é ruim. Orbán, Erdogan, Hungria, Turquia. Tinha que dar errado. Olha aqui, o exército, os russos finalmente ganharam uma tristeza que eles ganharam lá em Mariupol. Isso recupera o prestígio russo porque ele está tão por baixo, é capa do Economista, é capa do New York Times, que o exército está em frangalhos, é um exército bagunçado. Claro. Justamente o problema da Rússia, falando da OTAN, a Rússia se preparou para lutar a Terceira Guerra Mundial contra a OTAN. Não para lutar uma guerra que hoje é uma guerra muito contra o exército, meio de insurgência. Assimétrica. Todo mundo, é guerra assimétrica. Foi o problema dos americanos no Iraque, no Afeganistão, como a Patrícia conhece, ela cobriu essas guerras. E o problema dos russos aonde? No Afeganistão. Sim. Eles não aprenderam as suas próprias lições, os seus próprios erros. Mas o problema dos americanos guerraram, os caminhões, os aviões americanos, os tanques, não quebravam feito tanques de Rússia. Então o caso russo é pior ainda. Sucata, né? Eles têm 15, 15 quilômetros, tem que ter mecânico para consertar aquela sucata deles. Agora, que é o pneu foi roubado. Um rublo em 5 do orçamento militar russo é roubo. Nossa. Um quinto do dinheiro que vai para o exército russo É isso aí. é roubado. Então, os oficiais engordaram tanto que a Rússia gastou uma fortuna para refazer os uniformes. E agora, você conhece a história do Frankenstein, do Stalin? Coisa da sua mulher. Depois você vai fazer jabá da sua mulher. Eu até não sabia que ia ser uma pessoa tão agradecida ao Frankenstein. E essa semana, para mim, foi uma maravilha mesmo. O filme dela está sendo vendido lá em Cannes por muito bem vendido. Mas eu estou perguntando, o Stalin, uma época,
pensou e teve um maior cientista russo daquele período, que era o Ivanov, que era um especialista em fecundação, inseminação artificial. Falaram, vai lá e mistura o macaco com o homem. E faz um super militar, um super operário. Que medo. O Homo Soviéticos. O Homo O Homo Soviéticos. E o cara chegou aí para a África, misturou esperma de macaco com humano, deu errado. O que aconteceu com ele? O Ivanov? Nossa. Foi parar no Cazaquistão. Foi apagado de todas as fotos. Mas eu vivo o Frankenstein. O Frankenstein russo não deu certo, mas o Frankenstein da Mary Shelley é uma maravilha. Agora, Patrícia, esses assassinatos nos Estados Unidos com o negócio de substituição, é pura criação do Trump. Essa onda de violência contra oriental, contra negro, isso é o trumpismo ou não? Então, acho que não é uma criação pura do Trump, mas todos os trumpistas usam isso de uma forma totalmente desavergonhada para mobilizar a base, né? Tanto o Tucker Carlson, eles fizeram aquele levantamento lá do New York Times, que até o Caio falou. Em 400 programas, ele fez menções ao tal da grande substituição, que é essa teoria de que os americanos brancos cristãos serão substituídos por africanos-americanos, né, negros ou estrangeiros, etc. E é engraçado não, é triste, porque eles tentam se eximir de culpa, dizendo, mas a gente só fala contra a imigração, a gente não é uma fala racista, etc. Imigração ilegal, né? Imigração ilegal, exato. Só que, além de tudo, eles usam aquele que eles chamam de dog whistles, né? Que são os apitos para cachorro, eles chamam que um apito para cachorro tem alguns sons que só o cachorro ouve e o humano não. Então, em certas palavras que o Tucker Carlson usa, que o Trump usa, tá bem claro que né? Se é uma coisa antissemita, se é uma coisa racista, e eles usam isso para mobilizar. Então, acho que sim, eles têm sangue nas mãos, como se diz aqui. Olha, de 8 mil casos de violência ano passado, 64% foram contra negros e 2% que é contra judeus. E o Caio tem autoridade para falar sobre isso aqui, porque relativamente há mais casos de violência contra judeus do que contra negros. Eu estou à vontade para falar porque eu estou nos dois lados da ponta. De acordo com a teoria da grande substituição, que é apenas uma nova mutação, né, de racismo, xenofobia, de nazismo, que a ideia, no caso americano hoje, urgente, é que nós vamos trazer imigrantes ilegais para alterar a demografia eleitoral do país. Assim, porque eles são democratas. Eles são democratas. O que, primeiro, é uma bobagem. A gente está vendo que os hispânicos em 2000 quisera se fosse assim, teriam ganho a eleição. Né? Primeiro, não é uma teoria... É uma teoria conspiratória, que isso é uma bobagem. Por que eu estou à vontade? Porque por essa teoria que tem essas cores racistas e antissemitas, por quê? Os arquitetos da teoria são as elites basicamente judaicas. Então, eu sou conspirador. Por outro lado, eu sou latino. Então, eu sou... Elite judaica, que você chama o quê? Soros e judeus em geral. Banqueiros, né? Banqueiros é código para... É a nova encarnação, porque já vi os protocolos dos sábios de Sião, que é o seguinte, os banqueiros judeus. Os judeus perdem dos dois lados. Ou eles são banqueiros ou são bolcheviques. Né? Eles apoiam dos dois lados. São de esquerda, de direita. Mas eu sou do outro lado. Por quê? Eu sou latino e minha família é asiática. Então eu sou a super substituição. Minha família vai invadir a praia. Minha família asiática, latina e orquestrado pelo pai da família, que é judeu. Então, nesse sentido que eu estou à vontade. Mas lembrando que a origem dessa teoria recente é na França. Por quê? Porque a extrema-direita francesa estava preocupada com a vinda de imigrantes árabes e africanos, negros ou islâmicos. Foi uma adaptação. Foi uma adaptação. Uma mutação, né? Que o Zemmour usou muito isso, né? O Henrique Zemmour, usou muito, né? O livro Campo dos Santos. Exatamente. Patrícia, a nossa invasora Gisele Barreto é casada com um candidato que venceu a eleição para o Senado na Flórida. Ela já teve... Primária democrata na Pensilvânia. Na Pensilvânia, desculpa. Primária na Pensilvânia. Ela já veio até o programa, ela é muito esperta, é interessante, é bonita. Eu acho, inclusive, que os republicanos vão
pegar no pé dele por causa dela, porque, para começar, ela é imigrante Ela ilegal. veio criança, era criança. Com 7 anos ela vem indocumentada. Agora, explica por que a eleição dele é tão relevante e ele pode ser a pessoa mais decisiva no próximo governo. Bom, primeiro porque o Senado está rachado e a única coisa que tem é o voto de Minerva da Kamala Harris, né? E o Joe Manchin, que é o senador pela Virgínia Ocidental, vota mais com os republicanos do que com os democratas. Então, como é um voto para o Senado, isso é muito importante. E o Fetterman, ele é um estilo, vamos dizer, promissor de democrata, porque ele é super populista, né? Ele tem uma coisa, ele é muito progressista, ele defende legalização da maconha, ele defende anistia ou aumentar os documentos para os migrantes. Só que ele é uma pessoa do povo, né? Ele tem essa conexão econômica, essa coisa. E ele e a Gisele, ela é espetacular, assim. Por exemplo, ele agora, no dia do resultado, se eu não me engano, da primária, né? Que ele venceu na Pensilvânia, ele teve um derrame. Ela foi fazer o discurso de vitória e a mulher é maravilhosa, assim, super carismática. Eles têm fãs. Né? Eles têm não sei quantos mil seguidores no Twitter. Então, eu acho que é uma coisa assim, é um novo tipo aí de democrata, né? Que não é um democrata Biden moderado, é um democrata super populista. Ele, o próprio Fetterman, tem 2 metros de altura, inteiro tatuado. É um cara super, assim, bacana, descolado e bem populista. Então, acho que essa coisa, se eles forem tentar usar esse negócio da imigração ilegal, sem documentos, eu acho que vai ser um tiro no pé para os republicanos. Porque a história dela é uma história de superação, né? Eles também têm uma coisa nos Estados Unidos de gostar. Eles vão pegar outros podres dela. Eles vão atrás de outras coisas. Não, né? Eu também acho que não. Ela faz trabalho filantrópico. Ela é muito ativa na parte social. De arranjar comida, dinheiro. Ela ajuda. Ele enchendo o saco outro dia que ela ficou de roupa de carnaval e aí ficaram enchendo o saco. Aí alguém lembrou assim, a Melania Trump posava pelada, né? Então, gente... Vão pegar no pé dele com essa ideia que ele é um radical. Que ele é um comunista. Que ele é progressista. Que ele está à esquerda da esquerda do eleitorado, né? Mas ainda acho que esse populismo econômico dele, talvez ele... A ponto que ele não pega pesado em questões ambientais. O fracking. Porque ele sabe o fracking nessa questão ambiental. Então ele é muito para a esquerda em algumas questões e tem um populismo econômico em outras. O plá dele é muito bom, porque ele é debochado. Ele não leva as pessoas, ele não leva as ações a sério, assim. mal vestido para rua. E a ironia que é o seguinte, o populista é formado em Harvard, né? Todos esses populistas americanos se formaram em Yale, lá, todos. Mas ele era prefeito de Braddock, que é uma cidade negra, que eu já estive lá. Boa, no ocidente no western, lá do oeste da Pensilvânia, que é ali um centro do cinturão da ferrugem, é um lugar muito decadente, você tem muito problema da crise dos opiáceos, e eles tentaram revitalizar a cidade. Então, assim, tem muito esse cerne de um eleitor que era um eleitor trumpista, né? Dessa região decadente economicamente, o pessoal que perdeu emprego, ele estava lá, ele entende essa galera. Claro, ele quer recuperar esse eleitorado para os democratas. Ele tem o perfil que era o eleitorado democrata. Né? Exatamente. A Carioca, mas a fama dele pintou nas últimas eleições por um motivo que ele era vice-governador. Sim. E aí um maluco do Texas falou, eu dou $1 milhão para quem confirmar que houve votação ilegal. Quem votou ilegalmente. Ele descobriu 2. Os 2 eram por votos para o Trump. E ele quer os $2 milhões. Vai precisar para a campanha, né? Olha aqui, acho que o nosso tempo deu. Não sei se a gente estourou, se não estourou, se... não, o tempo tá bom. Boa, podemos conversar. Opa! Cúpula das Américas, lá tinha uma pergunta. Não, tinha um... Pois é, a Patrícia queria perguntar sobre se vamos ter ou não esse... Aliás, primeiro vamos fazer o jabá do programa. Nosso querido Brian Winter foi entrevistado pelo New York Times sobre a cúpula, né? A cúpula das Américas, dizendo que os Antes países... que a Patrícia diga o que ela tem a dizer, o que o Brian disse? Ele disse que é o seguinte, que os gigantes latino-americanos, ou seja, o Obrador do México e o Bolsonaro do Brasil, não, querem um lugar igual na mesa com o Biden, ou seja, não querem ser tratados como o quintal.
dos Estados O Unidos. lugar Mas na isso mesa, você faz uns disse, é porque 50 Igual, anos, igual. né? Não, lugar na mesa igual para igual. Na mesa, mas não sentado no... Isso faz, né? Porque os Estados Unidos, tradicionalmente, nos últimos anos, só vai falar com o latino-americano se é problema de drogas, de imigração, ou agora, porque eles precisam mostrar que eles não têm uma influência que está sumindo na América Latina. Inclusive, essa competição com a China, né, por influência na América Latina, é super importante. Se tiver uma cúpula das Américas sem o Obrador, que parece provável, e sem o Bolsonaro, para os Estados Unidos, é muito ruim. O que você acha? Que eles vão vir ou não? Não sei, o Bolsonaro, eles vão tentar barganhar ali, né? Porque, por enquanto, o Bolsonaro recebeu 2 visitas, que foi do Conselheiro de Segurança Nacional, o Jake Sullivan, e depois do diretor da CIA, que levaram bronca, né? Levaram bronca dizendo assim, olha, o sistema eleitoral brasileiro é confiável, né? Pois é, Foi mas- com recado. Agora, Você viu a ele pode querer... embaixadora? A embaixadora para o Brasil, A indicada? a indicada, foi lá no Congresso e fez Não, o Brasil é Mas é fantástico. claro que ela vai fazer, né? Os caras fizeram nos bastidores ali, né? Mas é isso que eu ia falar, mas é muito realpolitik / hipocrisia. Porque agora que eles precisam do Brasil para estar lá, ou que eles precisam da Venezuela por causa do petróleo, eles tiram a sanção contra o Maduro, eles vão agora tentar dar a mão pro Bolsonaro. Então, assim, essas coisas... o Caio vai saber mais do que eu aí. Os americanos chegaram Não, e tem uma numa urgência marca de só. uma aliança internacional contra a Rússia. Contra a Então, Rússia. E são 2 Exato. países refratários. Sim. Brasil e México não fazem parte dessa aliança contra a Rússia. Exato. Mas olha, os americanos superaram um marco extraordinário. Foi domingo, se não me engano. 1 milhão de mortos. E eu tenho a Covid, impressão né? que nos países ricos é o mais alto, Não, claro. disparado. É o número 1. É o número 1, pois é, No mas mundo, né? e por que a Austrália é o mais baixo? A razão principal é confiança na ciência, confiança no governo e confiança no seu vizinho. É isso aí. Você pode Pois é, né? contar, a população se uniu em torno de um problema comum. Ah. Não houve partidarismo, sabe? Eu sou de esquerda, de direita, eu sou para... Sabe, o país se uniu. Ah. Esses países são muito civilizados. No Canadá foi a mesma coisa. Na Austrália, sabe? Nova Zelândia, a gente viu o que aconteceu. Foi um grande caso de sucesso, embora agora ela ficou positiva, a primeira-ministra. Mas eu acho que é fundamental na Austrália. E é um país que todo mundo compara com os Estados Unidos. É cowboy, um país de espírito individualista, mas não, você vê que uma crise Eu acho que médica, sanitária um como essa. australiano vai ser- confia no outro australiano. Claro. E Então, aqui não é um país que você não... Você desconfia, todo mundo desconfia do vizinho. Agora, então. É pra- se você aqui é pra desconfiar é judeu, mesmo do se você é vizinho. negro, Aqui é pra se você- desconfiar do Se você é vizinho. latino. É. Mas, enfim, muito obrigado. Obrigado, Patrícia. Obrigada, Lucas. Obrigado a Obrigada, você Caio. pela companhia. Obrigada a todos. Estamos aí com vocês de novo na próxima semana. Boa noite.